Olá, minhas amadas de Deus, a graça e a paz da parte de Deus e do Senhor Jesus. É uma alegria poder estar aqui novamente, não é? Mais uma vez, trazendo essa reflexão da palavra do nosso bendito Deus. O tema que nos foi proposto falar foi sobre Mical, a esposa do rei Davi. Nós vamos então falar sobre Mical. O tema da nossa mensagem é avaliando as nossas atitudes, com base aqui na vida, não é, de Davi, do rei Davi e de Mical. Uma situação que a gente aqui vai analisar. Nós vamos então ler o texto de 2 Samuel, o capítulo de número 6, a partir do verso de número 12, avaliando as nossas atitudes. A partir do verso 12, o texto nos diz assim, a epígrafe do nosso texto diz, a arca é levada para Jerusalém. Vou fazer aqui a leitura na minha Bíblia, versão atualizada, diz assim o texto. Então avisaram a Davi, dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Sucedeu que quando os levaram, a arca do Senhor, tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram-no no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi. E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão e um pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Amém. Vamos orar. Obrigado, Pai, por esse momento que nós estamos aqui, que o Senhor continue abençoando a vida de cada uma dessas irmãs, dessas pessoas que nesse momento estão aqui para ouvir essa reflexão. Nos abençoe e fala conosco em nome de Jesus. Amém. Avaliando as nossas atitudes, com base aqui nesse texto, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, a maioria de nós, cristãos, nós sabemos aqui, conhecemos a história de Davi, quando ele dança perante o Senhor. O texto que nós lemos aqui, o contexto desse texto, fala que a arca do Senhor estava voltando aqui para Jerusalém. E é claro, Davi, o rei Davi estava muito feliz com isso. Então a ocasião aqui era uma ocasião de festa. A arca voltando para Jerusalém. O rei Davi exultante. O rei Davi feliz. E diz aqui então o verso 14, e dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Veja que atitude bonita essa do rei Davi, avaliando nossas atitudes. A primeira coisa que a gente vê aqui no texto é que existem atitudes, amados irmãos e irmãs, que precisam ser, de fato, manifestadas perante o Senhor. Atitudes precisam ser manifestadas perante o Senhor. Em que momentos? Quando nós percebemos a ação de Deus em nossa vida. O que aconteceu aqui com Davi é que Davi estava feliz. A arca, depois de passar tanto tempo longe do povo, o povo havia passado um tempo no cativeiro, sofrendo, agora a arca volta até o seu local, onde ela sempre deveria estar, que era ali em Jerusalém. A arca representava a presença de Deus no meio do povo. Davi sabia muito bem disso, estava feliz, exultante, porque Deus agora se fazia novamente presente no meio do povo. A alegria tomou conta do coração de Davi. Claro que nós não vamos entrar aqui, né, para um debate teológico acerca do se é permitido dançar ou não. Isso, né, serve para um outro momento.
o nosso pensamento aqui é pensar sobre essa atitude de Davi, sobre essa alegria de Davi em perceber a ação de Deus em sua vida. Então o verso 14 diz que Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ora, ele era o rei, ele poderia muito bem ter dito, não é? Eu não vou expressar, a manifestar minha alegria, os meus sentimentos diante do Senhor, porque eu sou o rei, o que é que as pessoas vão pensar de mim? Mas ele entendeu que isso era necessário, ele entendeu que ele precisava manifestar essa alegria. Então Davi estava exultante, Davi estava feliz, e assim ele se procedeu dessa maneira aqui, externando a sua adoração a Deus, sem se preocupar com o que os outros estariam pensando dele. Sua esposa, por sua vez, Mical, aqui é a personagem a que nós também queremos tecer aqui um comentário acerca da sua atitude. Versículo de número 16, Mical já teve uma atitude diferente. Nosso tema é acerca das nossas atitudes, avaliando nossas atitudes diante do Senhor. A primeira coisa que a gente viu aqui foi que Davi avaliou que naquele momento de alegria, naquele momento em que ele percebeu a bênção de Deus, ele se alegrou diante de Deus, ele exultou perante o Senhor. Mas a sua esposa, no verso 16 e 20, vai agir de forma diferente. Mical, essa personagem que aparece aqui, esposa de Davi, diz aqui o texto que ela desprezou Davi no seu coração e o criticou severamente por dançar daquela maneira diante do Senhor, ou diante do povo, diz aqui o texto. E a gente fica pensando, por que às vezes as pessoas têm atitudes tão tristes, atitudes tão arrogantes, atitude às vezes que causa tanta tristeza no meio da igreja? Por que as pessoas às vezes se comportam de uma forma que não deveria, mesmo sendo cristãs? Vem sobre nós esse pensamento e esse questionamento. Como devem ser nossas atitudes na casa do Senhor, perante o Senhor? Ora, minhas amadas e meus amados, a gente fica aqui se questionando por que Mical, que esta mulher teve essa atitude. É claro que muitas coisas podem vir à nossa mente. A gente vê aqui ela criticando esse gesto do seu esposo, do seu marido, o rei Davi. Por que ela não entendeu? Se voltarmos um pouco, se você voltar um pouco no tempo, nós veremos que Mical não era exatamente o que se possa chamar de uma pessoa má, de uma má índole, de uma pessoa problemática. Apesar de ser filha de Saul, diz aqui o texto que ela era filha de Saul, Saul que reinou antes de Davi, a Bíblia fala que ela amava a Davi. E sabedor disso, então o rei Saul, seu pai, tentou usar a própria Mical, a sua própria filha, como um laço, como uma forma para tentar prejudicar o rei Davi. Em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 20 e 21, o texto nos diz o seguinte: mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Contaram-no a Saul e isso lhe agradou. E disse Saul: eu lhe a darei para que ela lhe sirva de laço e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: com esta segunda serás hoje meu genro. Perceba que o rei Saul ele estava usando de uma estratégia, usando a sua filha, para prejudicar aqui o rei Davi. Então a Bíblia fala que Mical, amava a Davi. E então o rei Saul se aproveita dessa situação como um laço para prejudicar, um laço de morte para prejudicar Davi. Entretanto, o plano de Saul, a Bíblia vai mostrar no capítulo 19 de 1 Samuel, do versículo 11 ao 17, que o plano de Saul foi frustrado
e pela fidelidade de Mical a Davi, o plano de Saul terminou sendo frustrado. Então, na sequência da história, vemos que ela terminou ajudando Davi a fugir de Saul quando este o perseguia, enganando o próprio pai. Isso está registrado em 1 Samuel, no capítulo 19, do 11 ao 17. Ela terminou ajudando a Davi a escapar desse laço perverso do seu pai Saul. Por que então agora esta mulher que um dia compreendeu e participou do plano de Deus para preservar a vida de Davi, agiu dessa maneira tão severa quando agora, anos mais tarde, o rei simplesmente estava feliz, adorava ao Senhor com alegria? A gente pode dizer, amados irmãos, que possivelmente aquela mulher, ela não estava muito bem, ela estava passando por algum momento difícil na vida dela. Quem sabe as influências de traumas do passado havia tornado Mical, de repente, uma mulher amarga, uma mulher crítica. E a gente fica pensando, às vezes não acontece isso com a gente, às vezes nós no passado, a gente avalia a nossa vida no passado e a gente se vê, puxa, no passado eu era um crente tão fervoroso, eu era uma pessoa tão envolvida com as coisas do Senhor, eu fazia tantas coisas boas, eu olhava para a igreja, eu não via problemas, eu só via alegria no Senhor, eu só queria trabalhar e servir. E de repente a pessoa se vê criticando, se vê sendo uma pessoa amarga, vendo problema em tudo, vendo defeito em tudo. Ah, minhas amadas irmãs, como nós devemos proceder diante do Senhor? Como deve ser nossa atitude, ou nossas atitudes diante do Senhor? A primeira coisa que a gente viu é que o rei Davi, ele exultou, ele se alegrou, porque reconheceu a ação de Deus na vida dele. Mas uma outra coisa que a gente precisa também aprender é trabalhar em nós essa dificuldade de lidar com situações difíceis. Como deve ser nossa atitude perante o Senhor? Trabalhar em nossa vida para que a gente possa saber lidar com situações difíceis. Possivelmente Mical estava passando por uma situação difícil. O texto não diz exatamente, mas se a gente olhar aqui a história de Mical, a gente vai ver a influência de tantas coisas na vida dela e possivelmente deve ter trazido traumas. E eu fico pensando, até como psicólogo também, pensando em quantos crentes na igreja, nas nossas igrejas, carregam traumas tão profundos. A gente vai vendo aqui no texto de 1 Samuel, que não é o texto que a gente leu, mas se a gente for olhar aqui em 1 Samuel capítulo 25, versículo de número 44, a gente vai ver que Mical foi dada como esposa a outro homem pelo seu pai, Saul. Depois da fuga de Davi, Mical foi dada como esposa a uma outra pessoa. Estando casada com Davi, capítulo de número 25 de 1 Samuel, verso 44, o texto diz: porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Palti, filho de Laís, o qual era de Galim. Então, imagine a situação dessa mulher, casada com um homem que a gente já viu que ela o amava, e agora, depois que Davi foge, porque Saul queria matá-lo, então ele pega a sua filha, uma vez que Davi não estava mais com ela, e entrega a uma outra pessoa. Anos depois, após a morte de Saul, e já como rei, Davi exigiu então novamente que Mical voltasse para ele, pudesse trazê-la de volta como esposa. Então, por essa e quem sabe outras razões, podemos saber que Mical era uma pessoa que poderia carregar profundas feridas. Ela fora usada no primeiro momento, que a gente viu aqui no texto, como isca pelo próprio pai contra Davi. Viu esse homem arriscar a vida para atender a um capricho de Saul, para que exigências pudessem ser ali cumpridas. Ela vê o seu próprio pai entregando ela para uma pessoa que possivelmente ela não amava. Então,
quanta carga emocional essa mulher não carregava. Mas ainda assim, minhas amadas, a gente precisa entender que apesar das dificuldades, das lutas, nós precisamos ter o controle de nossas emoções. Enxergar lá na frente, tentar entender que todas as coisas, como nós bem sabemos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não guardar mágoas dentro do nosso coração e descarregar como possivelmente Mical fez. Davi estava feliz, estava exultante. Ela poderia ali se juntar com seu marido e começar a se alegrar, ver que Deus havia agido também na vida dela. Eles estavam felizes, eles ficaram felizes ali, mas não foi o que aconteceu. Coisas de seu coração precisava ser trabalhada. Coisas de seu coração precisavam ser tratadas. Mágoas precisavam ser tratadas. E aí pesa sobre nós essa responsabilidade, como crentes, de não agirmos por impulso, de não guardarmos rancor, de não guardarmos mágoas. E ainda mais, coisas que aconteceram no passado, olhar para frente e acreditar que lá na frente a alegria pode voltar. E aí nós olhamos aqui a partir do versículo de número 17 ao 19, introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar na tenda que lhe armara Davi. Este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Veja que, apesar da situação de Mical, apesar da crítica de Mical, apesar da reprovação dela pela atitude do rei Davi, talvez até tivesse com ciúme das mulheres que estivessem ali ao redor, dançando juntamente com o rei, mas apesar de tudo isso, o rei continuou fazendo o que era preciso fazer: glorificar o nome do Senhor, adorar a Deus. Ele não foi impedido pela situação do momento, pela raiva da sua mulher, pela tristeza da sua mulher. Ele olhou para frente. Então, nossas atitudes, amados irmãos, elas podem prejudicar a vida de alguém. A maneira como a gente se comporta, nossas atitudes podem influenciar o ambiente. E a atitude de Mical poderia ter influenciado negativamente ali o rei Davi. Graças a Deus não foi isso que aconteceu. Ele continuou se alegrando no Senhor, exultando no Senhor. Então Mical não teve uma atitude correta. Ela poderia ter prejudicado muito ali o rei Davi nesse momento de tanta alegria. Há pessoas que às vezes, quando entram em um determinado ambiente, parece que elas trazem como que uma energia negativa. É claro que não existe, energia negativa. Eu só estou aqui usando uma linguagem do senso comum que as pessoas costumam usar. Fulano tem uma energia tão negativa. É claro que essa ideia de energia negativa é muito das pessoas místicas, que acreditam que Deus é uma espécie de energia, nessa ideia panteísta de que Deus é tudo e tudo é Deus, logo Deus é uma espécie de energia. Deus não é isso, Deus é o Criador de todas as coisas. Mas tentando trazer essa ideia do senso comum, às vezes tem pessoas que trazem um ambiente assim pesado quando a gente está com elas, E a gente, como cristão, precisa tentar entender o que é que está acontecendo. E se você percebe que você às vezes tem esse tipo de perfil, você às vezes leva essa atitude, leva essa impressão nos ambientes que você vai, procure corrigir isso, procure trabalhar isso em você. Às vezes, se você é uma pessoa muito amarga, procure ver o que é que está acontecendo, minha irmã, e procurar agir não como Mical, agir como Davi, se alegrar. Davi tinha sido ameaçado de morte, o Saul queria matá-lo, ele teve todo esse contexto difícil na vida dele. E aqui a gente vê um Davi alegre, exultante, e uma mulher que, ao invés de se alegrar com ele, estava reprovando sua atitude, ao invés de se juntar com ele na adoração, estava fazendo exatamente o contrário. Então, minhas amadas de Deus,
avaliando aqui as nossas atitudes, avaliando o nosso comportamento, nós devemos olhar para o Senhor, lembrar que Ele está agindo em nossas vidas o tempo todo. Nós devemos avaliar nossas atitudes quando a gente age de certa forma que termina prejudicando alguém, ou que pode prejudicar alguém, avaliar isso e trabalhar isso em nossas vidas. E a gente não pode se deixar ser influenciado pelas circunstâncias de pessoas azedas e de pessoas que tentam nos atrapalhar na nossa caminhada cristã, como de certa forma a Mical tentou ali, não é, com a sua atitude, ao invés de estar com seu esposo, ela se afastou, se isolou e ficou ali com aquela atitude crítica e de reprovação, como acontece muitas vezes em nossas igrejas. Que Deus tenha misericórdia de nós, que a gente possa caminhar com o nosso Deus, mas caminhar com alegria, sendo uma bênção onde quer que a gente esteja, adorando a Deus com alegria, não importa as circunstâncias. Que Deus te abençoe. Nós vamos então orar. Pai, obrigado por essa palavra. Continua abençoando a vida das nossas irmãs, da SAF, de cada um daqueles que também cooperam com esse trabalho. Derrama sobre elas a tua graça, Pai, e que possamos ser crentes que traz alegria onde quer que a gente chegue. Crentes que reconhecem a ação de Deus sobre nossas vidas e com isso a gente glorifica o teu nome como fez Davi. Mas também que a gente possa avaliar atitudes nossas que de repente não estejam condizentes com a nossa vida de cristãos. E poder trabalhar nas questões que impedem a gente de manifestar alegria, de glorificar a Deus no momento certo, de reconhecer a ação de Deus sobre nós. Mical não agiu da forma correta ali, enfim, poderia estar passando por algum momento difícil, ela também havia passado tantas dificuldades, talvez traumas em sua vida, e que se existe isso aqui entre pessoas que estão ouvindo essa mensagem, tenha misericórdia, trabalha isso na vida dessas pessoas, cura essas pessoas, ajuda, Pai, de alguma forma para que essas pessoas se libertem das suas dores, dos seus traumas, que muitas vezes tornam essas pessoas azedas, amargas, arrogantes, críticas demais. Ó Deus, somos seres humanos e precisamos muitas vezes da tua ação sobre nós. Ajuda cada um de nós, ajuda essas irmãs em nome de Jesus. Assim é a nossa oração. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada uma das irmãs e até a próxima, se Deus quiser. Fiquem na paz.